O sindicato conclui aqui a sua tarefa de realizar a campanha salarial, de produzir, fazer a pesquisa, produzir o jornal com as informações da situação salarial dos servidores municipais, com as condições dos locais de trabalho, com as condições de trabalho. Ouvir os servidores, reunir os servidores em assembleias, fazer o debate, elaborar e aprovar a pauta de reivindicações. A pauta de reivindicações foi protocolada ao prefeito municipal no dia 22 de novembro e fizemos a apresentação pública dessa pauta no dia 29, no ato em frente à Prefeitura Municipal. A pauta está na mesa do prefeito. Agora cabe ao prefeito municipal atender às reivindicações dos servidores municipais. O prefeito tem o poder de iniciativa de decidir qual o reajuste e quais as mudanças que ele vai fazer na legislação municipal em termos da remuneração dos servidores municipais e das condições de trabalho. Agora o prefeito precisa fazer na prática o que ele defende. Porque a verdade do prefeito não é o discurso dele, não é a fala dele, não é o vídeo dele. A verdade do prefeito é o que ele escreve no projeto de lei, é o que ele assina na lei, é o que ele paga mensalmente aos servidores municipais. Então está na mesa do prefeito. Prefeito João Rodrigues, os servidores municipais apresentaram esta pauta de reivindicações, a partir da realidade que estão vivendo. Agora chegou a sua vez. Agora chegou a sua oportunidade de mostrar na prática se valoriza ou não valoriza os servidores municipais de Chapecó. Nós estamos aqui para dizer, prefeito, os servidores municipais de Chapecó estão trabalhando, mas não estão sendo valorizados, porque passaram 2 anos com perda salarial. Nós queremos que em 2023 o município de Chapecó valorize os trabalhadores e as trabalhadoras que prestam um serviço público à nossa população. Está na sua mão, prefeito João Rodrigues. Está em suas mãos, prefeito João Rodrigues, a pauta de reivindicações dos servidores municipais de Chapecó, construída nas conversas das visitas dos dirigentes do sindicato nos locais de trabalho, na entrega do jornal, nas conversas aonde os servidores colocaram suas queixas, suas reclamações e suas necessidades. Ela foi aprovada pela Assembleia Geral Municipal no dia 6 de outubro e depois foi ampliada nas assembleias de setor realizadas durante o mês de outubro e novembro. No dia 29 fizemos uma apresentação pública dos 11 pontos da pauta de reivindicações. A primeira reivindicação trata da reposição de toda a inflação que está em aberto. Na prática, desde janeiro de 2020, que os servidores municipais de Chapecó não têm a recomposição integral do valor real do salário dos servidores municipais. Porque em janeiro de 2021 o município deu 0% de reajuste e todos os servidores municipais perderam 5,45% do valor real do seu salário durante todo o ano de 2021. Então o município precisa repor esta inflação que ficou para trás, porque também em janeiro de 2022, quando tinha uma inflação acumulada de 16%, o reajuste do município foi só de 11,16%. Então ficou uma perda salarial também em 2022 de 4,50%. Então o município precisa, primeiro, repor esses 4,50% para todos os servidores municipais, com exceção dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias e os professores que tiveram a reposição de toda a inflação devido ao reajuste do piso nacional da sua categoria. E depois de repor esses 4,50%, o município tem que dar um segundo reajuste, uma segunda reposição de inflação, que é o índice do INPC de 2022
para todos os servidores municipais. Então esta é a primeira reivindicação, né, que é a mínima da mínima da mínima, que o empregador tem obrigação moral de conceder para seus trabalhadores e trabalhadoras, que é a reposição de toda a inflação que está em aberto, né, do período passado e que ainda não foi reposta, não foi ainda reajustado esta inflação no valor dos vencimentos dos servidores municipais. A segunda reivindicação é um aumento real de 3%, ou seja, depois de zerar a inflação de todos os servidores, um aumento real de 3%. A terceira reivindicação é que o município observe o aumento do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, dos professores e dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, que tem aumento desses pisos em janeiro. Então, se a reposição da inflação e o aumento real não elevar o vencimento dessas categorias acima, né, do valor, do novo valor do piso salarial nacional que passará a ter em janeiro, o município terá a obrigação de dar mais um aumento para deixar os vencimentos dessas categorias acima do piso nacional. A quarta reivindicação, que é muito importante, que é de toda a categoria, é o município recriar o auxílio alimentação no valor mensal de R$ 430. Por que recriar? Porque o município já teve, o servidor municipal já teve auxílio alimentação de 1997 até 2011. Né? Foi no final de 2011 que o município aprovou uma lei para incorporar o auxílio alimentação dentro do vencimento. O problema é que quando passou o auxílio alimentação no vencimento, passou a ter os descontos sobre esse valor da Previdência, da assistência, e isso reduziu o valor líquido. Então, o pedido aqui, que existe uma lei específica do auxílio alimentação, do vale alimentação, a nível federal, né? Muitas empresas têm o auxílio alimentação, muitos municípios têm o auxílio alimentação, e não faz sentido Chapecó, um centro de produção de alimentos, não ter para os seus servidores um auxílio alimentação. Então é uma reivindicação muito importante e que o prefeito deveria pensar seriamente em atender os servidores municipais e recriar o auxílio alimentação, que daria o valor hoje, né, o valor que era de R$ 210 em 2011, mais a inflação de 2011 a 2022, chegaria no valor de R$ 430. Então, esta é a reivindicação e que nós esperamos e cobramos que o prefeito municipal se sensibilize e recrie o auxílio alimentação para atender esse direito dos servidores municipais. A reivindicação número 5, né, a quinta reivindicação, é para que o município também saia da situação vergonhosa de ter como base de cálculo da insalubridade um valor menor do salário mínimo nacional, né? E Chapecó tem um padrão de riqueza muito maior do que a média nacional, não é dos municípios mais pobres do país, para estar usando a base de cálculo da insalubridade num valor menor que o salário mínimo nacional. Então isso é vergonhoso para o município de Chapecó e é prejuízo para os trabalhadores que trabalham, inclusive nas piores condições, que é nas condições prejudiciais à saúde. Então, não faz sentido nenhum o município não atualizar esta base de cálculo, né? Porque os 10, 20, 40% de insalubridade, eles são calculados hoje sobre R$ 877, que é um valor menor do salário mínimo. Então, o apelo aqui para que o município atualize essa base de cálculo e a reivindicação é que seja pelo menos sobre o menor vencimento do município, né, que seria R$ 1.783. Então, isso daria praticamente o dobro de valor de insalubridade aos trabalhadores que trabalham em ambientes de trabalho prejudiciais à saúde e que, por lei, têm direito à insalubridade. A sexta reivindicação é para o prefeito corrigir uma decisão que ele tomou em setembro, quando decidiu
ampliar as vagas só do cargo de licenciatura plena para não mais pagar o vencimento do cargo de professor pós-graduado aos professores ACTs. E não adianta o prefeito aqui ficar repetindo de que ele foi obrigado a não pagar mais o vencimento do professor pós-graduado aos ACTs. Ele tomou a decisão de não pagar mais quando encaminhou o projeto de lei à Câmara para aumentar as vagas do cargo de licenciatura plena para ter vagas disponíveis para contratar todos os professores ACTs no cargo de licenciatura plena. Essa decisão que o prefeito tomou por livre iniciativa lá em 16 de setembro, quando mandou o projeto de lei complementar 228 à Câmara de Vereadores, que depois os vereadores aprovaram, inclusive, porque ele tem maioria na Câmara. E a partir dali que o prefeito decidiu não mais pagar o vencimento do cargo de professor pós-graduado aos ACTs. Com a manifestação dos professores no dia 3 de outubro, o prefeito até voltou atrás e publicou o edital no dia 28 de outubro com o cargo de professor pós-graduado. O que é estranho é que depois, sem nenhuma mudança na legislação nem na jurisprudência, publicou no dia 28 de outubro o edital de ACTs abrindo o cargo de professor pós-graduado e depois, no dia 8 de novembro, estranhamente, por iniciativa do prefeito e do promotor, assinaram um termo de ajuste de conduta para depois alterar o edital e excluir o cargo de professor pós-graduado. Então, isso não está bem explicado. O TAC não sustenta a ilegalidade falada de que o prefeito é obrigado a deixar de pagar o vencimento do professor pós-graduado aos ACTs. Aquela jurisprudência citada não significa ilegalidade do prefeito continuar pagando o vencimento do professor pós-graduado. Certo? A análise jurídica é muito evidente, não tem nenhuma dúvida de que a lei e a jurisprudência permite o prefeito pagar o vencimento do cargo de professor pós-graduado aos ACTs, porque a lei municipal criou este cargo e permite o pagamento. Então, o que nós estamos propondo aqui na sexta reivindicação? Que o prefeito corrija o seu ato administrativo quando mudou o edital para não mais contratar no cargo de professor pós-graduado os ACTs e atualize a legislação municipal para continuar pagando a valorização da formação acadêmica do professor, porque isso é muito importante na qualidade do ensino. E o professor ACT é temporário, mas o aluno que o professor ACT atende, ele é permanente. O aluno que fez o primeiro ano com o professor ACT este ano, ele não vai mais fazer o primeiro ano. Então, na vida do aluno, o ensino e a aprendizagem é permanente. Então, isso justifica valorizar também a formação dos ACTs, porque é de interesse público. Então, a sexta reivindicação aqui, eu estou insistindo, inclusive, nesse ponto, porque os professores ACTs se organizaram, fizeram a manifestação lá na Câmara de Vereadores no dia 3 de outubro em defesa do pagamento da formação. O prefeito, que depois já tinha tomado a decisão de não pagar, a partir da manifestação dos professores, o prefeito publicou o edital contratando na pós-graduação, e depois, estranhamente, fez a manobra do TAC para voltar a alterar o edital. Então, o prefeito precisa corrigir isso. Se ele, de fato, tem disposição de pagar o estudo, a formação acadêmica do professor ACT, também do professor ACT, porque isso reflete na qualidade do ensino e reflete na aprendizagem das nossas crianças, o prefeito tem o dever moral de alterar a legislação municipal para, mesmo com aquele edital que agora só vai contratar em professor de licenciatura plena, ele possa ter autorização legal para pagar a formação acadêmica dos ACTs, assim como paga para os efetivos, alterando a legislação municipal no seguinte sentido:
né, que é a apresentação, seria a apresentação de um projeto de lei complementar, com esse texto que nós estamos sugerindo, né, para fazer o quê? Para mudar a legislação municipal no seguinte sentido: excluir no texto do adicional de titulação dos professores efetivos os termos após o cumprimento do estágio probatório. É porque hoje na lei municipal está este termo, o adicional de titulação após o cumprimento do estágio probatório. Se a lei excluir esse após o cumprimento do estágio probatório, então o município passará a pagar o adicional de titulação aos professores concursados a partir do momento da posse do concurso, e não só após o estágio probatório. E também alterar a Lei 433, que é dos ACTs, para incluir o direito aos ACTs, o direito do adicional de titulação aos ACTs. Então seria o quê? Passar a pagar o adicional de titulação aos concursados desde a posse do concurso e pagar também o adicional de titulação aos ACTs em todos os contratos. E o município de Chapecó, desde 1993, fez esta opção de valorizar a formação acadêmica dos professores, visando a qualidade do ensino municipal. Então, este não é um benefício só dos professores, é um benefício de toda a população de Chapecó, que vai ter professores mais habilitados, com maior formação acadêmica e, portanto, em melhores condições de desenvolver um ensino com qualidade. Então, esta é a luta. O prefeito municipal de Chapecó precisa falar a verdade. Ele não, no momento, pelo edital, da forma que ele modificou o edital de ACTs, os ACTs não receberão ano que vem o vencimento do cargo de professor pós-graduado. Mas essa é uma decisão do prefeito para fazer uma economia de 8 milhões de reais. Não é por impedimento legal. Então, essa é a reivindicação e nós vamos continuar cobrando esta reivindicação para que o prefeito pratique a verdade e não fique fazendo uma economia em cima da redução salarial dos ACTs e fica discursando ou justificando que ele estaria impedido pela lei de pagar. Ele não está impedido da lei de pagar, até porque ele é o titular que pode alterar a legislação municipal e ajustar a legislação municipal para pagar aquilo que ele diz que gostaria de pagar. Mas não vale o que o prefeito fala. Nesse caso, vale o que o prefeito faz. E ele fez a alteração do edital de ACTs para deixar de pagar o professor pós-graduado. Ele pode alterar a lei municipal para voltar a pagar, inclusive pagar também de mestrado e doutorado, incluindo na legislação municipal esse direito. A reivindicação, a sétima reivindicação, é justamente para o município criar o adicional de titulação para todos os servidores municipais. Os professores municipais têm adicional de titulação desde 1999. A Lei Complementar 132, em 2001, inclusive incluiu um artigo, o artigo 39, para que fosse criado também o adicional de titulação para os demais servidores. Por que o adicional de titulação? Porque quem estuda aumenta a sua capacidade produtiva. Então, o médico que fez um mestrado, um doutorado, ele vai ter mais conhecimento em medicina. O professor que faz um mestrado, doutorado, ele vai ter mais conhecimento do ensino da educação. O engenheiro que faz um mestrado, doutorado, ele tem mais conhecimento. O auxiliar de enfermagem, que fez o técnico de enfermagem, ele inclusive está fazendo o trabalho técnico de enfermagem. Mas ele teve que primeiro estudar para depois prestar esse serviço à população de técnico de enfermagem. Mas ele está hoje lá no cargo de auxiliar de enfermagem, ganhando um vencimento menor do técnico de enfermagem. Então, seria justiça criar esse adicional de titulação para também retribuir ao trabalhador este aumento de produtividade que o conhecimento que ele foi buscar e investiu, investiu inclusive recursos para estudar. Então, essa é a proposta, a reivindicação número 7, que o município cria o adicional de titulação para todos os servidores municipais.
A reivindicação número 8, a oitava reivindicação, dos profissionais da cultura, do esporte, da assistência social, que desempenham atividades de ensino. Porque a atividade de ensino tem toda uma característica própria, que exige, né, esforço mental e físico, é uma atividade mais exaustiva do ponto de vista do trabalho humano, né? Tem a implicação de administrar pessoas, adolescentes, geralmente, jovens ou crianças, e que isso tem exige, né, um esforço laboral. Então, essa reivindicação ela é muito justa no sentido de que esses profissionais deveriam receber uma gratificação por desenvolver atividades de ensino, né? Como é fora da educação básica, a regência de classe é típica da educação básica. Então, os demais profissionais que também desenvolvem atividades de ensino deveriam ter uma gratificação por esta atividade que é própria destas áreas do serviço público municipal. Então, esta é a reivindicação, criar uma gratificação para essas atividades de ensino. A nona reivindicação é para o município conceder um aumento diferenciado para o vencimento dos cargos que estão subvalorizados no contexto da atual tabela de vencimentos. Então, tem alguns cargos que no mesmo nível de formação, o mesmo valor de mercado, e que dentro da tabela salarial estão mais prejudicados, né? Então, o município pode, o prefeito pode aumentar o vencimento destes cargos, definir quais os cargos e definir qual o aumento do vencimento e fazer uma lei aumentando estes vencimentos para que deixem de estar subvalorizados no contexto da tabela salarial. Então, esta é a nona reivindicação. A décima é para que o município simplesmente respeite a legislação trabalhista nas jornadas diárias e semanais de trabalho, né? E aí tem uma reivindicação específica, porque o município está implantando o programa Saúde na Hora, que implica em abrir, né, a unidade de saúde para o atendimento à população durante o período ininterrupto de 12 horas. Então, a reivindicação é o seguinte: hoje o município está fazendo uma jornada irregular de 3 dias de 6 horas e 2 dias de 11 horas para esses trabalhadores que estão nessas unidades de 12 horas de atendimento. Então, a reivindicação é o seguinte: ótimo, né, se o município vai ampliar o atendimento à população para 12 horas, mas teriam 2 equipes de trabalho neste local de trabalho. Um turno de manhã e um turno à tarde de 6 horas. Aí nós teríamos, o município estaria respeitando a jornada de trabalho dos trabalhadores e também servindo a população. Então, acho que é plenamente compatível o município melhorar o atendimento da população e também respeitar a jornada de trabalho dos trabalhadores e, inclusive, criar, inclusive, uma condição melhor de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde fazerem esse bom atendimento à população. E a 11ª reivindicação, a última reivindicação, também diz respeito às condições de trabalho, e às condições de vida, inclusive, que seria o município garantir nos locais de trabalho dos servidores municipais sala de refeitório com geladeira, pia, forno elétrico e fogão para garantir uma alimentação decente, né? Ou seja, o que é uma alimentação decente? É uma alimentação minimamente em qualidade de preparo, né? E de conservação, para que o servidor, o trabalhador que está no local do serviço público municipal possa se alimentar adequadamente, inclusive para poder ter força de trabalho adequada. Oferta de alimentação quente para os que trabalham no trecho, né? Temos equipes de servidores, principalmente nas máquinas, nas estradas, nos serviços na agricultura, que trabalham fora da cidade, fora do município, né? No interior do município. E muitas vezes a alimentação não é adequada que é servida.
E também, geralmente, não tem banheiros exclusivos aos servidores municipais nos locais de trabalho, nesses locais de trabalho. Inclusive nas unidades de saúde tem problema de banheiros exclusivos aos servidores municipais. E também não há banheiros móveis para as equipes que trabalham no trecho, né, que trabalham nas estradas do interior, na agricultura, enfim, nos locais distantes, né, dos restaurantes e dos locais de trabalho que têm sede própria e que têm banheiros, enfim, para os seus trabalhadores. Então, esta é a reivindicação. É uma reivindicação até vergonhosa do ponto de vista de saber que nós ainda temos hoje no serviço público municipal locais de trabalho que não tem um local de refeição, que não tem banheiros adequados para as necessidades fisiológicas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, essas são as 11 reivindicações, né, que nós apresentamos ao prefeito municipal na pauta protocolada no dia 22 de novembro.